pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre as revoluções na Inglaterra no século XVII. No vídeo passado, nós falamos sobre a Guerra Civil e a Revolução Puritana, que culminará na decapitação do rei Carlos I. Então, lembrem-se que a Revolução Puritana foi uma primeira tentativa de acabar com o absolutismo na Inglaterra. Foi uma tentativa cruel, mas foi. Então, vamos ver nesse vídeo o que acontece agora na Inglaterra com a morte do rei Carlos I. A monarquia absolutista será substituída por uma república governada por Oliver Cromwell e foi o primeiro e único período de república na história da Inglaterra. Então, vamos lá conferir. Vamos falar então sobre o único período republicano na história da Inglaterra, de toda a Inglaterra, desde quando a Inglaterra nasceu até hoje. É o período chamado de República Puritana. Ele tem este nome porque Oliver Cromwell e os membros do parlamento eram da religião puritana, que é como os calvinistas são chamados na Inglaterra. Então, assim, por que é o único período? Antes de 1649, então assim, né, desde que a Inglaterra surgiu até 1649, era monarquia. A República Puritana dura até 1660. Depois de 1660, a monarquia volta à Inglaterra. E até hoje é uma monarquia. Lógico que nós vamos falar, né, das características. Aqui no centro da imagem, em cima da palavra puritana, está Oliver Cromwell, que é o líder do parlamento e que vai governar a Inglaterra durante uma parte deste período. Oliver Cromwell governou a Inglaterra de 1649 a 1658. E quando ele assumiu o poder, toda a população inglesa o apoiou, porque assim, né? Acabou o absolutismo, agora nós temos uma outra pessoa governando a Inglaterra. Lógico, não será tudo lindo, maravilhoso, né? Alguns desentendimentos vão acontecer. E durante o governo dele, a burguesia foi beneficiada. Ela aumentou a sua influência sobre as decisões políticas. Lembrem-se que muitos burgueses eram membros do parlamento. E vários dos seus pedidos foram atendidos. Porque assim, essa guerra civil, mais os governos de Jaime I e Carlos I, deixaram a economia inglesa em dificuldade. Lembrem-se que os reis Stuart não eram bons administradores, então precisava recuperar a economia inglesa. Lembra que nós vimos que na década de 1620 muita gente passou fome, inclusive. Então era necessário recuperar a economia e dar melhores condições de vida à população. Em 1651, o Oliver Cromwell publicou um ato que foi fundamental para a recuperação da economia inglesa. Na verdade, são os atos de navegação, que diziam o seguinte: todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Inglaterra ou de suas colônias só poderiam ser transportados em navios ingleses e com, no mínimo, metade da tripulação formada por ingleses. Eu vou voltar lá no mercantilismo, na nossa revisão. Lembra do manufaturismo inglês? Como a Inglaterra não tinha colônias lucrativas, começou a se especializar em outras coisas. Então, os ingleses produziam tecidos e alugavam embarcações. Lembra que a marinha inglesa era a mais poderosa do mundo, desde o governo da Elizabeth Tudor. Então, essa tradição de aluguel de embarcações, ela continuou. Só que agora o Oliver Cromwell resolve dois problemas de uma vez só. Então, assim, continua o aluguel de embarcações inglesas. Você quer comercializar para a Inglaterra? Alugue um navio inglês. Só que agora não era mais só isso. Você tinha que contratar ingleses para fazer parte da tripulação deste navio. Então, por exemplo, se um navio tivesse, vou citar um número qualquer, se o navio tivesse 30 tripulantes, 15 precisariam ser ingleses. Então, assim, professora, como assim resolveu dois problemas de uma vez só? Quando você aluga uma embarcação inglesa, o dinheiro vai para a Inglaterra, certo?
E quando você contrata metade da tripulação inglesa, eles são ingleses, o dinheiro vai indiretamente para a Inglaterra, porque assim, eu sou um morador da Inglaterra e vou gastar meu dinheiro no meu país, certo? Então ele consegue, né, resolver parte dos problemas econômicos da Inglaterra. O Oliver Cromwell, ele é uma figura muito controversa até hoje na história da Inglaterra. Tem uma estátua dele na frente do prédio do parlamento. Para muitos, ele é considerado um herói por ter liderado o exército dos cabeças redondas, ter, né, colocado fim ao absolutismo do Carlos I, mas para outros ele é um vilão, porque o Cromwell tinha uma relação instável com o parlamento. Como eu falei para vocês, não era mil maravilhas. Então, uma hora estava tudo bem, tudo legal, mesmo, né, que tinha uma discussãozinha aqui e outra ali. Ora, ele tinha atitudes bem parecidas com o rei absolutista. Tanto é que ele terminou o seu governo em 1658, um parlamento fechado. Então, os últimos tempos do governo Oliver Cromwell foram tempos de ditadura, que desagradou o parlamento. Então, fechou o parlamento de novo. Então, assim, o que é isso? Que atitude é essa? Parece um Stuart no poder? Então, ele terminou o seu governo como um ditador. Por isso, é uma figura controversa na história da Inglaterra até hoje. A casa em que o Oliver Cromwell viveu foi transformada num museu. Um museu que é relativamente bastante visitado na Inglaterra. Então, lógico, tem gente que apoia, tem gente que não apoia, isso é normal. Mas ele foi, sim, uma figura muito importante, né, para a história da Inglaterra. Por isso ainda tem preservado a sua casa, tem uma estátua dele na frente do prédio do parlamento. Aí o Oliver Cromwell faleceu. E aí, assim, quem vai assumir o governo agora? Enquanto o Oliver era, assim, o cara certo, na hora certa, no lugar certo, que tinha nascido para liderar, o seu filho Richard, que a nossa apostila traduz para Ricardo, mas não consigo chamar ele de Ricardo, gente, é Richard, mas tudo bem, se caso numa prova, né? Ah, professora, posso colocar Ricardo? Pode, não tem problema. Depende aí do seu material didático. Quem não é meu aluno, observe aí no seu material se traduziram o nome dele. Richard ou Ricardo, não importa. O fato é, o Richard Cromwell era um dos membros do parlamento. Só que ele não tinha a habilidade política do pai. Então, assim, quando o pai nasceu para ser líder, o Richard, sabe assim, aquele cara, só mais um aqui no parlamento. O parlamento decidiu que ele ia governar a Inglaterra. Aí assim, né, nossa, mas é monarquia? Né, porque ele é filho do Oliver. Não era monarquia, era república. O Richard Cromwell não queria governar a Inglaterra, mas ele foi escolhido pelo parlamento. E aí as pessoas percebendo que ele não tinha habilidade política, a Inglaterra virou um caos novamente. O país entrou em guerra civil, de novo. E o Richard Cromwell não se sustentou no poder. Ele ficou por 17 meses, um pouquinho menos de um ano e meio. E aí o parlamento, preocupado com os rumos da Inglaterra, ficou naquela de, e agora, né, o que a gente faz? E muitas pessoas mais simples, pediam um rei. Nós queremos um rei. Só que assim, não tinha rei. Então assim, ó, é o Richard Cromwell, é o que temos para o momento. Até que nesse negócio de, né, e aí, gente, o que nós vamos fazer? Richard Cromwell não tem habilidade política, começou uma guerra civil, a Inglaterra está um caos, o que nós vamos fazer agora? Alguém teve a ideia de ir até a Escócia e convidar o Carlos, filho do rei Carlos I, filho do rei decapitado, para ser rei da Inglaterra.
Então, assim, mas o Stuart de novo? Mas assim, vamos dizer assim, né? O parlamento tinha uma carta na manga. Então, assim, Carlos, você quer ser rei da Inglaterra? Mas não é o Richard Cromwell que governa a Inglaterra? Então, você quer ser rei? Se você quiser ser rei, pode vir. A Inglaterra está precisando de um rei. Mas já deixar aquele recadinho assim, se você não obedecer ao parlamento, então assim, gente, imagina, né? O Carlos vai aceitar, ele vai respeitar o parlamento, porque, né? Ele sabe o que aconteceu com o pai dele. Só um parênteses aqui. Quando o Carlos I foi decapitado, a esposa dele pegou os filhos e foi embora para a Escócia. Lembrem-se que os Stuart eram escoceses, porque ela tinha medo, né, do que poderia ocorrer a ela e aos filhos, né, que ainda eram ali crianças, adolescentes. E aí, como a situação na Inglaterra estava um caos, o Carlos acabou aceitando. Em 1660, ele vai à Inglaterra e é coroado Carlos II. Então, os Stuart voltam ao poder com o rei Carlos II. Mas sobre isso a gente fala no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, que isso me ajuda bastante. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final a parte 2 das Revoluções Inglesas, justamente que fala sobre a Guerra Civil e a Revolução Puritana, caso você ainda não tenha assistido ou tenha ficado com alguma dúvida. Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde nós terminaremos este assunto, né, Revoluções da Inglaterra no século XVII. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo a todos e até lá. Tchau!